Boa noite, senhores. Queria fazer aqui um vídeo improvisado. Tá bastante tarde já, mas já tem muito tempo que eu não faço vídeo nenhum, né? E eu queria brevemente discutir um assunto muito interessante, que é um assunto que me incomodava bastante, inclusive, na época que eu era ateu, que é exatamente o fato de que, se você é ateu, você não tem razão para confiar no seu intelecto. E se você não tem razão para confiar no seu intelecto, você não tem razão para confiar na ciência que você tanto defende, dentre outras coisas, né? Até nas suas próprias as suas ideologias, as coisas que você acredita serem verdadeiras, que você quer lutar por elas, que seja a agenda LGBT, que seja né, acabar com a pobreza, que quer que seja, né? Eu digo isso por uma razão muito simples. Se você é ateu, você acredita que você é um aglomerado de alguma coisa. Dependendo do seu nível de reducionismo, você vai reduzir a sua existência, né, o seu ser, até basicamente átomos, neutrinos, ou quem sabe moléculas, ou genes, se você for um biólogo. O importante é que nenhuma dessas reduções vai salvar o problema do intelecto, porque, olha, átomos não pensam. Acho que até um ateu confirmaria isso. Nem moléculas, nem genes. Genes não são conscientes de si mesmos. Então, se você é meramente um aglomerado dessas coisas, então você não deve confiar na sua razão, porque da onde vem essa razão? Se você estudar boa filosofia, você vai inclusive saber que o ato de abstrair, né, o ato a ação do intelecto, ela é uma ação imaterial. Ela depende aí dos fantasmas da imaginação, que são sensíveis, mas ela é imaterial. Inclusive, a própria existência da alma, ou melhor, a imortalidade da alma, pode ser deduzida por argumentos filosóficos. Mas um ateu não dispõe desses argumentos, porque ele é, de acordo com ele mesmo, um aglomerado de átomos. Então o ateu vai acabar tendo que chegar a algum tipo de... normalmente a descrição que se dá é a tal da emergência, né? Vão dizer que quando o aglomerado de átomos se conforma e fica em uma conformação muito complexa, a consciência, o intelecto simplesmente aparece, né? Ele emerge da matéria. O que é uma baboseira, é uma coisa simplesmente que não se sustenta. Da onde que vem essa inteligência? Já que uma vez que, sendo reducionista, tudo pode ser reduzido às partes. Então, da onde que vem esse holismo? Então, o sujeito vai acabar caindo em algum tipo aí de em inglês é panpsychism, eu não sei como é que é a versão em português, panfisicalismo, não sei. Mas essa ideia de que a matéria ela tem intelecto em potência, alguma coisa do tipo, né? Então, um tipo de panteísmo moderno. Inclusive, o Thomas Nagel, que é um ateu muito famoso, ele defende essa ideia de que o intelecto, né, a consciência, ela faz parte da matéria, seria uma propriedade da matéria. Então todo o universo estaria, de certa forma, consciente. Esse é o tipo de loucura que você acaba caindo quando você abraça um reducionismo ateu, né? E tem um problema ainda maior, mesmo que você esquecer esses aspectos filosóficos, se você pensar, se você é um ateu, a sua existência enquanto espécie, que também não faz sentido no ateísmo, mas vamos fingir por um momento, espécie, partiu de um processo evolutivo, correto? Só que o processo evolutivo em si mesmo, ele não se importa com verdades, né? Vamos supor por um momento que mutação e seleção natural fosse capaz de fazer o que o ateu quer que ela faça, que é gerar complexidade biológica. O problema aqui é que a seleção natural, né, ela vai simplesmente preservar aquilo que aumenta o sucesso reprodutivo e a sobrevivência, que vai afetar o sucesso reprodutivo. Então, o indivíduo
que sabe fazer física quântica, que sabe calcular física quântica, isso aí não é selecionado, tá? Simplesmente porque ser capaz de fazer cálculo 4 para cima não aumenta o seu sucesso reprodutivo. E tem um problema ainda maior que o próprio Alfred Wallace, que era o cofundador do darwinismo, por assim dizer, ele reconheceu que lá na matinha ou na savana africana, onde a população humana estava evoluindo, não havia nenhuma necessidade de física quântica, de um intelecto agudo, né? E se você for, por exemplo, numa tribo amazônica, aqueles indivíduos que lá estão vivendo uma vida bem simples, eles têm a capacidade de ser um cientista de Harvard. E se você pegar um índiozinho lá, colocar ele numa casa de pais eruditos e o ensinar desde pequeno, ele tem a mesma capacidade que eu e você de chegar a Harvard. Okay? Então, por que a seleção natural teria preservado uma capacidade intelectiva altíssima que não tem utilidade nenhuma lá no meio da mata, né? Isso presumindo, é claro, que um processo materialista pode gerar o intelecto imaterial, que é absurdo, é impossível. Mas você tem esse problema, né? Inclusive eu conheço ateus que são mais coerentes, evolucionistas, que chegaram à conclusão que eles não podem confiar no seu próprio intelecto, uma vez que a seleção não seleciona para a verdade. Não há isso, né? O que importa é sobrevivência. Não interessa se o conhecimento é verdadeiro ou não. O que importa é uma associação ali que aumente o seu sucesso reprodutivo. Então esse amigo meu, por exemplo, na época de faculdade, ele é ateu, como eu disse, evolucionista, ele chegou à conclusão que ciência era uma perda de tempo. Ele fazia mais por diversão, mas não tinha como conhecer a verdade. E ele está certo. Ele está certíssimo. Naquela época eu ainda não tinha entrado ainda num estudo filosófico profundo, mas hoje eu olho para trás e percebo que ele concluiu algo correto. Se as premissas dele de ateísmo reducionista estavam corretas, então não há razão para ele confiar no seu próprio intelecto, né? Então a ciência que os ateus dizem defender acima de qualquer religioso, que são idiotas presos na Idade Média, ela não funciona em um universo ateísta, porque você não tem como confiar na ciência, né? O próprio Thomas Nagel diz isso. Porque veja, para você explicar a origem do intelecto, você já tem que confiar no seu intelecto. Porque se você usar o evolucionismo para explicar o intelecto, então significa que você acha que o evolucionismo é uma teoria correta. Mas para você ser capaz de avaliar a veracidade do evolucionismo, você precisa confiar que o seu intelecto é capaz de conhecer verdades, saber separar fatos, determinar qual está errado e qual não está. E, portanto, você já a priori confia no seu intelecto. Então você não pode explicar a origem do seu intelecto por um processo naturalista, porque você vai cair numa circularidade. Você vai pressupor já a acuidade aí, a acurácia do seu intelecto, né? Então veja que todo ateu ele tem fé na sua própria inteligência, né? E a fé na sua própria inteligência não seria totalmente absurda se ele acreditasse em um Deus que é intelectual, um Deus que é inteligentíssimo, né? Logos, que nos criou a sua imagem e semelhança, né? Então você teria uma justificativa para confiar no seu intelecto, além da experiência diária, né? Nós sabemos intuitivamente que nós somos capazes de conhecer as coisas. Senão a conversa seria impossível gerar ciência. Então a própria experiência e o fato de que nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que obviamente é muito mais inteligente do que nós. Mas o ateu não tem à sua disposição essas verdades, né? Então o ateísmo ele leva a uma incoerência completa. Por um lado, ele quer defender a ciência, quer dizer que quer defender as verdades, né, que ele diz saber. Por outro lado, ele destrói a confiança que ele tem na verdade com o seu próprio ateísmo, né? E Wallace, como eu disse, percebeu isso. Ele percebeu que ele não poderia explicar com processos evolutivos a existência de uma capacidade intelectiva elevada em tribos
amazônicas. Então ele propõe um tipo de deísmo, panteísmo, sei lá, ele vira um espírita daquela época lá, uma versão de espírita, mas ele acredita que tem um Deus que criou a raça humana. A raça humana não poderia ter evoluído por processos ao acaso. Então, assim, é um problema seríssimo. E se o ateu ele for honesto, ele vai perceber que há um problema. E ele vai ter que fazer um salto de fé e dizer, não, eu acredito que meu intelecto funciona, não faço a menor ideia do porquê e ponto. Né? Mas, ateu, eu te convido a estudar essas questões, como eu fiz, né? E eu cheguei à conclusão que era uma absurdidade. E se você continuar cavando, você vai perceber que há uma solução para esse problema. Né? É você conhecer a fé católica, conhecer a boa filosofia aristotélico-tomista, você obterá as respostas, como assim eu obtive. Né? Então é isso. Espero que esse vídeo sirva para algum dos senhores. Foi meio improvisadão aqui, 11 horas da noite, mas espero que os senhores tenham um excelente dia e até a próxima. Fique com Deus.